Olá, amados, a paz, Deus abençoe, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Juntos Somos Mais. Eu sou a Débora Rodrigues e estou aqui para gravar um vídeo muito bacana, muito importante para você. Gente, eu confesso, eu creio que esse vídeo aí vai ser sobrenatural, porque, gente, eu tô tentando gravar esse vídeo há horas e todo dia, toda hora me acontece alguma coisa, já me interromperam não sei quantas vezes, chama no portão, chega gente, celular cai, sei lá, tá uma tribulação, porque eu creio que esse vídeo vai impactar a sua vida e vai ser canal de bênção aí para muitas pessoas, né? Só pode, porque não tem condição, gente do céu, já apaguei, já comecei de novo não sei quantas vezes, mas bora lá para esse vídeo, em nome de Jesus, vai dar certo agora e vai dar frutos aí na vida de muitas pessoas, né? Então, eu já quero dizer para você, quando você ouvir, você gostar do conteúdo, porque eu sei que vai ser importante para você, você já compartilhe para outras pessoas, manda pro grupo da igreja, manda pro grupo da família, manda para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir esta palavra, porque vai ser sobrenatural, porque tá difícil a coisa aqui, amados. Mas bora lá. O vídeo de hoje é referente à dúvida de uma irmã do grupo do WhatsApp, muito querida, minha amiga, e ela mandou lá no grupo do WhatsApp referente à passagem bíblica de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, onde ela diz assim: Débora. Aliás, ela não falou Débora, né? Ela perguntou assim se alguém poderia explicar para ela, né? Quando o marido ele está em pecado, Deus não ouve as orações, Deus não responde às orações dessas pessoas. Nós podemos orar nesse sentido. E aí eu resolvi gravar um vídeo porque eu sei que é a dúvida também de muitas outras pessoas. Você muitas provavelmente tem essa mesma dúvida. E aí a gente já esclarece para todo mundo, já compartilha, deixa o seu like, fala para mim aqui nos comentários se você tinha essa dúvida e bora lá aprender com a palavra de Deus, tá bom? Gente, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler para vocês. Primeira carta de Pedro, né? No capítulo 3, no versículo 7, diz assim: do mesmo modo, vós, maridos, coabitai com elas, segundo a ciência, tratando-as com honra, como um vaso mais fraco e como co-herdeiros da graça da vida, para que as vossas orações não tenham impedimento. Amém? Olha aí, gente, a palavra do Senhor está dizendo que para este marido, né, não tem impedimento nas suas orações, ele tem que tratar como a sua esposa, com doçura, né, tem que assumir realmente o seu papel de homem, sendo provedor, aquele que cuida, aquele que protege, aquele que está disposto a dar a vida pela esposa, para que não tenha nenhum impedimento nas suas orações. Sério, a palavra está dizendo isso. Mas para que a gente possa entender perfeitamente essa palavra, é necessário também lembrarmos de uma outra palavra onde diz lá em Isaías, uma passagem bíblica onde diz assim: não é o Senhor que é ouvido, que tem os ouvidos surdos, que é surdo para te ouvir, mas é os seus pecados que colocam uma barreira entre vós e Deus. Ou seja, a palavra lá está dizendo que todas as vezes que nós pecamos, independente de você ser homem, de ser mulher, esposa, seja quem for, quando você peca, você coloca uma barreira entre você e Deus. As suas orações têm como que uma barreira aonde é impedido desta oração chegar até Deus. Deus está ali com seus ouvidos prontos, atentos para ouvir, porém esse pecado coloca essa barreira. Débora, mas como assim? Simples assim. Todos nós, quando nós pecamos, nós colocamos essa barreira, esse impedimento para que Deus ouça as nossas orações. Seja qual pecado for, seja o pecado contra os 10 mandamentos, seja esse pecado aí de falar mal dos outros, seja o pecado do adultério, da fornicação. Então, o que nós precisamos para que as nossas orações sejam ouvidas, para que essa oração não tenha esse impedimento? Viver em santidade. Precisamos andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Evangelho, andar na graça do Senhor, para que Ele possa ouvir as nossas orações, para que Ele possa realmente atender as nossas orações. É claro que nós sabemos que existem outras coisas que impedem a oração, né, de ser ouvida. Por exemplo, um orgulho, um coração ensoberbado, né? Nós sabemos também que a oração que ela é feita, que não está de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, essa oração não vai ser respondida. Mas esse é assunto para outro vídeo, depois nós vamos falar sobre isso. Especificamente falando sobre esta caso do impedimento da oração aqui de Pedro, né? Nós vamos falar agora o que acontece. Gente, é preciso entender que existem coisas que não estão no controle somente da pessoa humana. Por exemplo,
Quando você precisa de algo, uma graça específica, algo para você que vai beneficiar você somente, isso está no controle total de Deus. Mas existem coisas que você vai fazer que vai depender do seu fruto, do seu resultado, da sua ação, da sua dedicação. Então, pera aí que eu já vou explicar para você. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o injusto, tá? Então, imagina comigo, dois homens que moram em uma determinada região e que os dois plantam milho, né? Por exemplo, um homem é bom, ora, é fiel, trata bem sua esposa, cuida dos seus filhos, e tem um outro homem, um outro fazendeiro que é ímpio, que abandonou a esposa, que bate nos filhos, que maltrata, que não faz nada certo, que muitas vezes nem acredita no Senhor, nem acredita em Deus, né? E aí os dois plantam milhos nas suas fazendas. E aí os dois são dedicados, os dois vai lá, trata a terra, coloca adubo e planta na época certa. Vem a chuva, depois vem o sol, as condições climáticas favoráveis, porque Deus faz nascer sobre o justo e o injusto. A fazenda desse daqui que é justo tem sol e tem chuva. Esse aqui, não tem sol e não tem chuva. Não é assim que funciona. Naquela região vai fazer para os dois. Então, igualmente, os dois vão ter espigas de milhos bonitas, cuidadas, vão crescer e vão vender essas espigas de milhos e vão prosperar financeiramente. Ou seja, aquele homem ímpio e aquele que não é ímpio, né, eles tiveram a mesma condição climática, eles tiveram o mesmo esforço, porque os dois eram dedicados e os dois foram abençoados, no sentido que puderam colher espigas boas. Então, isso aí não depende exclusivamente dele, né? Não é uma graça exclusiva para ele, é algo que vai beneficiar todo mundo, o sol e a chuva. Então, ou seja, Deus, ele não é que Deus está de acordo com o pecado daquele homem que judiou da esposa, que abandonou, que cometeu adultério e o abençoou igualmente com o outro. Não, é porque as condições ali favorecem a todos, né? Independente dele ser ímpio ou não. Então, que acontece? Diferente, né? Por exemplo, de uma graça específica que este homem ímpio precisa. Por exemplo, vamos supor que ele esteja lá na casa dele e ele sinta uma grande dor de dente, né? Está doendo muito, ele está desesperado porque aquela dor está sobrenatural, mas ele é ímpio, ele é pecador, ele trata mal a sua esposa, né? Ele está no adultério, e aí ele ora ao Senhor, Senhor, faz alguma coisa, Deus, né? Tira essa dor de dente, arranca essa dor de dente, eu não estou suportando mais essa dor de dente. Essa oração é exclusiva para ele, é uma bênção exclusiva para ele, e não tem nada ali naquele momento que ele possa fazer, a não ser recorrer ali a um dentista, mas está de noite, não tem como, ele precisa de uma graça especial de Deus para ele. Então, esta oração, muito provavelmente ela não é ouvida. Por quê? Porque ele tem um impedimento, o pecado dele de não tratar a sua esposa com respeito, conforme Deus pede que ele trata, coloca esse impedimento à oração dele, porque é algo exclusivo, é algo direcionado para ele. Então, essas orações, Deus realmente não vai responder, porque não é que Deus não queira fazer, mas é porque a própria condição do pecado dele, é ele mesmo que está colocando essa barreira, é ele mesmo que está colocando ali como se fosse um guarda-chuva, está chovendo e ele quer tomar banho, mas não tem jeito, porque ele está segurando aquele guarda-chuva. O pecado dele seria esse guarda-chuva que impede da oração dele chegar até Deus. Então, neste caso, as orações são impedidas. Tem gente que fala para mim, Débora, mas meu esposo está no pecado, está no adultério, ele prospera, ele está ganhando dinheiro, né? Ele está comprando carro, apartamento. Gente, é nessa questão que vocês precisam entender. Se o seu esposo, por exemplo, ele é um homem dedicado, ele é responsável, ele cumpre o horário dele de trabalho, né? Ele é um bom administrador, ele não gasta mais do que ele ganha, né? Ele consegue organizar bem as finanças, ele se esforça nesse sentido para ele poder fazer bem feito o trabalho dele. Naturalmente ele vai ter uma condição favorável. Por quê? Porque ele não é dissoluto, ele não é irresponsável com relação àquilo. São coisas que dependem dele, né? Então não é Deus que está necessariamente abrindo a porta e dando para ele todo quanto é tipo de bênçãos financeiras. Não, é algo que resulta do esforço dele, do trabalho dele. Então, não necessariamente tudo quanto é desgraça vai acontecer na vida do seu cônjuge só porque ele está no pecado e supostamente Deus não ouve as orações dele. Aquilo que ele faz, que depende do empenho dele, do esforço dele, naturalmente um resultado vai vir, diferente da graça, que às vezes, por exemplo, ele precisa muito de passar num concurso público, né? E tem uma única vaga. Aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que ora, que
teme ao Senhor, pode ter certeza que se aquele concurso for bom para a vida dela, para a salvação dela, ela vai orar e Deus vai dar, independente de que ela não seja mais capacitada, independente de que tem outras pessoas que até têm mais capacidade intelectual do que ela, mas Deus vai abrir as portas e vai dar aquela graça para aquela pessoa, diferente de uma pessoa que às vezes até intelectualmente estudou bastante e tal, mas que vive ali no pecado e tem uma única vaga e precisa do favor de Deus, que precisa da graça de Deus para conseguir aquela vaga. Então Deus não vai dar esta graça, esse favor exclusivo para aquela pessoa, porque ela está colocando esse impedimento ali entre ela e a oração. Assim nós vemos também o caso de Davi, quando Davi, né, o filho dele, fruto do pecado, morre, né? Ele ora ao Senhor para que Deus salve a vida daquela criança, mas Deus não o atende. Por quê? Porque ele estava ali numa condição de pecador, né? Colocou o pecado do adultério ali, então Deus não atende aquela oração. Diferente de quando ele se arrepende, confessa e pede perdão realmente ao Senhor pelo seu pecado e entrega ali toda a sua vida nas mãos do Senhor e recomeça, né? Recomeça aquela história e aí Deus, né, entra naquela história novamente. Deus sempre esteve ali, né? Mas Davi tira aquela capa de proteção, aquele impedimento que colocava para que Deus ouvisse as suas orações. Então nós precisamos entender que toda graça, todo favor que nós recebemos de Deus, que nós oramos e pedimos a Deus, quando é exclusivo para nós, o nosso pecado coloca um impedimento, tá bom? Então, a irmã também perguntou: Débora, eu posso orar nesse sentido? Gente, é preciso tomar muito cuidado, porque nós precisamos estar muito direcionados pelo Espírito Santo. Vou testemunhar para vocês aí algo que aconteceu comigo durante o meu deserto. Meu esposo já estava ali no processo de reaproximação. Contei para vocês que durante o nosso deserto eu vi uma única vez, né, que ele foi embora para uma outra cidade, a gente não se via, e nesse dia ele veio para o aniversário da nossa filha, né? E ali nós tivemos o primeiro contato, onde eu pude pedir perdão para ele dos meus erros, reconheci o meu pecado, tantas vezes que eu errei, falei para ele da importância da nossa família ali, claro, tudo direcionado pelo Senhor, e ele ficou muito tocado, muito mexido e foi embora, né? Na noite ele foi embora, não ficou para o aniversário da nossa filha e foi embora. Mas aquilo ali eu creio que o Espírito Santo já estava trabalhando, estava muito em oração, já tinha incomodado o coração dele. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, né, eu não tive contato com ele, né, como a gente não tinha contato, ele voltou para casa da OM. No sábado, da mesma forma, quando foi no sábado à tarde, o telefone tocou, ele ligou. Como sempre, passei o telefone ali para as nossas filhas, né, porque eu não atendia, realmente eu apliquei o deixar ir, né, não é porque a gente tinha conversado na quinta-feira, que foi a nossa primeira oportunidade, a gente teve um momento agradável ali junto, que eu ia voltar atrás tudo aquilo que eu tinha aprendido e me encher de expectativas, não, né? Vida que segue, eu não imaginava que ali já era o processo da restauração. E ali ele conversou com as nossas filhas e logo em seguida ele pediu para falar comigo. Eu falei: oh, glória a Deus, né? Tá melhorando, nunca falava comigo, né? E ali a gente conversou um pouquinho e ele falou para mim: eu vim aqui para casa da minha mãe. Eu falei assim: nossa, bacana, né? Legal e tal. Mas não quis ficar perguntando muitas coisas porque eu estava no processo de deixar ir realmente. E aí no domingo da mesma forma, ele ligou, falou com as meninas, pediu para falar comigo. E aí no domingo ele falou, né, que tinha saído, que tinha ido para casa da mãe dele e que ali na casa da mãe dele ele já estava indo para casa do pai, que são separados, que é numa outra cidadezinha, que iria ver uma porta de trabalho, um emprego. Na quinta-feira, a gente conversando, eu vi que Deus tinha fechado ali todas as portas para ele. Esse tempo que ele estava lá no deserto, ele não conseguiu trabalhar, ele tinha perdido muita coisa. No meu testemunho eu conto, você pode ver se você ainda não viu, está aqui no canal na playlist de testemunho. E ele tinha saído de casa com bastante dinheiro, com carro, com muitas coisas, e ele já tinha vendido tudo, ele já tinha perdido muitas coisas, ele estava praticamente sem nada. Para ele vir no aniversário da nossa filha, ele teve que vender uma ferramenta de trabalho dele, para que ele conseguisse o dinheiro para abastecer a moto, porque ele já não tinha mais nem carro, já tinha vendido, estava só com uma moto, né? Então vi ele todas as portas se fechando e vi ele também, às vezes, Deus quebrantando o coração dele nessa situação. E aí, quando ele me falou que estava indo olhar esse trabalho, que seria um trabalho muito bom, que se ele conseguisse, que ia dar um bom dinheiro para ele, né? Na época ele era autônomo, ia dar um bom dinheiro para ele. E aí, ok, desliguei o telefone e a minha primeira atitude naquele momento foi de falar para o Senhor: Senhor, não permita que ele consiga esse trabalho.
Senhor, não permita, porque eu tenho visto o Senhor trabalhar na dificuldade financeira, eu tenho visto que ele tem quebrantado o coração, ele tem perdido o orgulho, ele está inclusive se reaproximando. Eu tenho visto que a mulher estranha lá já tem tido muitas brigas, muitas confusões pela questão financeira. Então não permita que ele arrume esse trabalho. Inclusive pensei nesse texto, eu falei, porque a palavra diz que o Senhor não atende às orações quando trata mal as suas esposas. E imediatamente, amados, imediatamente o Senhor falou comigo: você não sabe o que ele tem falado comigo. Não me peça isso, minha filha, você não sabe o que ele tem falado comigo. Amados, naquele momento eu fui muito dócil ao Espírito Santo, a voz de Deus que eu ouvi. Foi aqui, ó, eu ouvi, eu fui muito doce, eu falei, tá bom, Senhor, eu realmente não sei. Então, faça conforme a tua vontade. Se for bom para nossa família, que abra essas portas. Se não for, que o Senhor feche. O Senhor sabe o que é o melhor. Eu realmente não sei o que vocês têm conversado. E descansei o meu coração. Literalmente eu descansei. Falei, Deus sabe todas as coisas. E descansei. Ele foi, né, na segunda-feira, porque já estávamos nesse processo. Ele entrou em contato novamente, falou com as nossas filhas, né, depois pediu para falar comigo. E ele falou, nossa, eu consegui o trabalho, conversei aqui com o homem, consegui o trabalho, vai dar um dinheiro muito bom e vai ser muito bom, né, tô muito feliz e vou começar aqui o trabalho. E aí ele ainda falou, né, vou falar pro Samuel, que no caso era meu cunhado, né, o esposo da minha irmã, vir me ajudar aqui nesse trabalho e vai dar um dinheiro muito bom e tal. E naquele momento eu continuei com meu coração descansado, porque eu tinha entregado para o Senhor. Eu falei, Senhor, faça aquilo que for o melhor para nós. Só permita, se for para ser causa de conversão, de transformação, de salvação para minha casa, né? E aí, ao longo do processo desse trabalho lá, nós continuamos conversando, nós continuamos mantendo contato. É claro que tem dia que ele estava muito grosseiro, né, impaciente, mas tinha dias que ele ligava muito carinhoso, né, nesse processo. Foi ali nesse período que ele falou para mim que queria voltar para casa, né, que se arrependia do pecado dele, que queria cuidar da sua casa, da sua família, que era o que ele mais desejava, era cuidar das filhas novamente. Mas eu sabia, né, porque o meu cunhado estava lá trabalhando com ele, eu sabia que a mulher estranha continuava ligando e falava com ele, que esses dias que ele estava mais impaciente comigo e tudo, porque não era eu que ligava, ele ligava e ligava impaciente, gente, vocês acreditam? E aí ela ligava, né, e cobrava muita coisa, porque aí novamente começou a entrar dinheiro, ganhar dinheiro, e ela fazia uma pressão muito grande. E algumas vezes meu cunhado falava para mim, cunhada, continua orando, Deus está ouvindo as suas orações, não desista de orar, continua orando, o Senhor está trabalhando. Mas não me dava grandes detalhes, né, e assim foi, né. As pessoas que conhecem meu testemunho sabem que logo depois desse trabalho, ele ficou lá acho que uns 20, 30 dias, ele já não voltou mais para casa da mulher estranha, né, ele já veio direto para nossa casa, né. Foi um processo da restauração, mas aonde eu quero chegar? Depois, quando o meu cônjuge, né, já estava em casa, nós conversando, né, depois de um tempo, ele me relatou que naquele dia que ele esteve em casa, que ele foi embora, todas as portas fechadas, logo pela sexta-feira, ele teve, né, uma confirmação do Senhor. Ele falou assim, eu vou sair daqui, que a Leidiane, né, que ele me chama de Leidiane, que a Leidiane me diz que é uma situação de pecado, né, que é um pecado, porque Deus não quer isso para mim, eu vou sair. E se eu ver que Deus está abrindo as portas, porque todas as portas de trabalho estavam fechadas, e o meu esposo, eu sempre falo, ele sempre foi um homem muito trabalhador, muito esforçado, né? Com todos os defeitos e pecados, isso eu não posso dizer, sempre muito trabalhador, sempre procurou dar o melhor para nós, para as filhas. E ele fez essa conversa com o Senhor, né? Então, ou seja, Deus não estava ouvindo mais as orações dele, tinha um impedimento, mas ali Deus viu ele abrindo o coração e ele falou claramente para o Senhor, se eu sair e as coisas derem certo, eu vou entender que eu realmente estou vivendo no pecado, porque muitas vezes as pessoas nem têm consciência de que aquilo ali é um pecado, eles acham que querem só ser felizes, que não está fazendo mal para ninguém. E ali, assim, ele saiu, ele conseguiu esse trabalho, né? E ele viu realmente a resposta de Deus. Aí vocês lembram que o meu primeiro pensamento foi de que não conseguisse o trabalho, e Deus falou para mim, você não sabe o que nós estamos conversando, o que ele está falando comigo. Então foi o propósito que ele fez, Senhor, se eu sair e eu conseguir esse trabalho, eu vou entender que a minha situação ali era de pecado, que não era o que o Senhor queria para mim.
E Deus abriu as portas para ele. E essa mulher estranha, né? O inimigo continuou em cima dele durante o tempo que ele estava ali, mas ele já tinha ouvido a voz de Deus. Ele viu a oração dele respondida. Ele viu o propósito dele sendo atendido por Deus. E ele se manteve firme. Claro que foi difícil, porque ainda estava muito preso à paixão, àquele desejo da carne. Mas ele manteve-se fiel àquilo que ele tinha conversado com o Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não sabemos o que o cônjuge fala com o Senhor, nós não estamos ali o tempo todo. Então sempre a nossa oração precisa ser: Senhor, faça a tua vontade, Senhor, faça o que tiver que fazer, né? Aconteça o que tiver que acontecer, mas que seja para cumprir os propósitos do Senhor, porque o propósito do Senhor é que nós sejamos santos, o propósito do Senhor é que as nossas famílias sejam restauradas, o propósito do Senhor é que as nossas famílias sejam alcançadas de uma forma sobrenatural, que um dia todas as nossas famílias esteja na glória de Deus no céu. Então, amada, meu amado, não se prenda a detalhes. Eu vou orar para Deus não ouvir as orações dele. Não, a gente não sabe quais têm sido as orações. Ore para que a vontade de Deus, independente do que aconteça, ela se cumpra. Porque a vontade de Deus é que vocês sejam santos. A vontade de Deus é salvar as nossas famílias, para um dia todos nós estarmos na glória de Deus. Porque a palavra é clara: o adúltero não entrará no reino do céu, né? O pecador não vai contemplar a face de Deus. Então, seja o que for que aconteça, que a vontade de Deus prevaleça, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E com certeza a vontade de Deus é que todos nós um dia estejamos no céu. Amém? Então tenha certeza. Essa palavra aqui de Pedro diz sim que na medida que o seu marido está no pecado, né, ele coloca um impedimento para as orações dele serem ouvidas. Na medida que ele se suja cada dia mais no pecado, ele vai aumentando esta telha, né, de proteção para que as orações dele não cheguem até Deus. É impedida sim. Você pode falar isso com Deus: Senhor, olha a forma como meu cônjuge está fazendo, né? Mas jamais esqueça de entregar a sua oração ao Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, que a tua vontade se cumpra na minha vida, na vida do meu marido, dos meus filhos. Amém? Eu espero que este vídeo te ajude, que esclareça muitas coisas para você. Eu espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas a entender o poder de vivermos na santidade. Porque quando eu estou no pecado também, Deus também não me atende. Às vezes eu não estou no pecado do adultério, mas eu estou no pecado de falar mal do irmão, de julgar, de criticar. Quantos fariseus que apontam o dedo porque um é católico, porque o outro é evangélico, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo, né? E esquece de que Deus é amor, de que Deus quer que nós vivamos na retidão, e que o nosso pecado não é menor do que o pecado do cônjuge, só porque ele está no adultério ou porque ele está às vezes na bebedeira, na drogadição. Não, pecado é pecado, não existe tamanho. Então o segredo para as nossas orações serem atendidas é todos nós vivermos em retidão, vivermos em santidade, viver fazendo a vontade de Deus, cumprindo o evangelho. Amém? Então compartilhe esse vídeo, curta se você gostou, se te ajudou, deixa o seu like, né? E deixa aqui para mim nos comentários se você já tem se esforçado aí para viver a retidão da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, é nós que voa para o céu. Todos nós juntos, sem deixar ninguém para trás. Amém? Deus abençoe a sua vida e aguarde o próximo vídeo. Beijos!